Boa tarde, pessoal. Então, hoje, então, que a gente tinha combinado, eu vou falar, né, dar uma aulinha com vocês, que aí é coisa assim, a gente fala na graduação, que não é para ser uma aula, é para ser um diálogo, então, enfim, mas, né, aqui mais ainda. Quando eu comecei a montar a aula, eu comecei a perceber, eu ia falar de diagramas causais, e eu vou falar de diagramas causais, só que quando eu comecei a montar a aula, eu percebi que eu acho que talvez fosse bom a gente começar no começo e falar de causalidade, porque não necessariamente o conceito de causalidade é muito comum, ou é tipo, muito, né? A gente sabe que é causalidade, mas quando dentro do contexto que eu vou falar, tem algumas coisas teóricas que eu acho que é importante a gente comentar também, então eu vou falar um pouquinho de causalidade. E aí também já para falar que qual que é o contexto, né? Eu vou falar, eu esqueci meus livros. Eu ia traduzir isso, vocês verem. Qual que é o contexto da aula de hoje? Vou falar de inferência causal na epidemiologia, porque causalidade é estudada por várias ciências, né, por vários grupos diferentes, que vão ter noções do que é causalidade de modos diferentes. Por exemplo, a física tem uma noção de causalidade diferente. Enfim, eu vou trazer o arcabouço da epidemiologia, que é o que eu sei, né? Então, das outras ciências eu não considero. Então, é só ter esse contexto. E outro contexto é que também a gente está falando muito mais de estudos observacionais e não experimentais. Que a gente estava falando na aula passada, na aula da Amanda. Qual que é a diferença, né? E aí, só para a gente todo mundo estar na mesma página, qual que é a diferença entre estudos observacionais e estudos experimentais? Nos estudos observacionais, o pesquisador ele não manipula a exposição de interesse, ele só observa. Então, se eu fosse fazer um estudo observacional aqui na sala, eu ia pegar um questionário, um instrumento, eu ia aplicar esse instrumento com vocês e eu ia ver, por exemplo, como alguns fatores que vocês, né, preditivos que vocês têm que vão impactar nos diferentes níveis daquele instrumento. Então, por exemplo, eu vou aplicar o DAS 21, que é uma escala de detecção de ansiedade e estresse para todos vocês, e aí eu ia ver, assim, uma hipótese que eu teria era se homens têm níveis de estresse diferentes das mulheres. São características que você já tem, que eu, né, compararia esses dois, esse score desse instrumento entre as características de vocês. Qual que é a grande questão dos estudos observacionais? É que a gente tem maior risco de confundimento. Por que isso? Nós estamos aqui em um grupo de pessoas que são diferentes. E o fato de nós sermos diferentes, tudo bem que aqui é mais ou menos outro, né? Teoricamente homogêneo, somos funcionais, mesmo classe social, enfim, de contextos socioeconômicos parecidos. Mas a gente for pensar no Brasil, que é um país continental, com pessoas de diferentes níveis socioeconômicos, diferente raça, cor de pele, enfim, a chance dessas pessoas adoecerem diferem de acordo com características sociodemográficas. Se eu estou fazendo um estudo só observacional, eu tenho que lidar com o fato de que vocês vão ser diferentes, que essa população é diferente, para fazer alguma inferência sobre isso. Então, esses estudos observacionais, eles têm maior risco de confundimento de viés. Porém, eles são mais próximos da realidade e são mais viáveis. O ensaio clínico randomizado, estudos experimentais, em geral, eles são muito controlados, eles mimetizam coisas muito artificiais, que muitas vezes, quando a gente faz um estudo, um ensaio clínico randomizado, por exemplo, uma intervenção, a gente faz lá, separa as escolas em dois grupos, o grupo controle e o grupo intervenção. Faz as intervenções, roda e tudo mais. Quando a gente pega essa intervenção e vai para o mundo real, a gente vê que não acontece da mesma forma como aconteceu no ensaio clínico. Por quê? Porque o ensaio clínico é controlado, ele tem toda a organização feita para que aquele estudo dê certo. Então, quando você vai mimetizar isso para a realidade, 1000 coisas, 1000 barreiras acontecem, e aqui você não encontra aquele efeito. Então, os estudos experimentais eles são mais distantes da realidade e tem algumas questões éticas, né? Tem alguns estudos que a gente não pode fazer um ensaio clínico randomizado por questão ética. O clássico é assim, se fumar causa câncer de pulmão, a gente não pode separar em dois grupos, um grupo vai fumar e um grupo vai fumar, para ver se as pessoas vão ter câncer de pulmão. Tem questões éticas envolvidas, então a gente só poderia fazer estudos observacionais para provar que fumar dá câncer de pulmão. Nesse caso dos estudos observacionais, existem métodos analíticos que são sofisticados que permitem a gente inferir causalidade, mesmo nesse contexto em que as pessoas são diferentes. Que aí um deles é o DAG, que eu vou mostrar para vocês hoje. O que são estudos experimentais? Né? Então, estudos experimentais são aqueles estudos que o pesquisador manipula a exposição. Então, por exemplo, ensaios clínicos randomizados de medicamentos.
A gente dá medicamento para um grupo e não dá para o outro. A gente está manipulando a exposição ao medicamento. Na vida real, não é assim que acontece. A randomização distribui os confundidores de forma balanceada. Então, por que chama ensaio clínico randomizado? Randomizado porque a gente vai, de maneira aleatória, no sorteio, separar o grupo de pessoas entre grupo de intervenção e grupo controle. Essa randomização, essa aleatorização dessas pessoas, por mero caso, faz com que os grupos, teoricamente, sejam homogêneos. Que a gente tenha o mesmo número de mulheres em grupo, nos dois grupos, que a gente tenha o mesmo número de pessoas da classe C nos dois grupos, que a gente tenha o mesmo pacientes com o mesmo nível de gravidade nos dois grupos. Então, essa randomização faz com que, artificialmente, a gente já controle por esses confundidores de base, a gente fala. Isso quando a randomização é bem feita. Tem muitos ensaios clínicos que a randomização não é bem feita, e aí os grupos são diferentes. E aí a gente vai ter os mesmos problemas de estudos observacionais. Mas vamos fingir que nesse caso, a randomização foi bem feita, né? Como os dois grupos eles são parecidos, né, o grupo experimental e o grupo controle, e estudos experimentais, eles são parecidos, a gente tem um maior controle dos confundidores. Então, é por isso que tudo que eu vou falar aqui para vocês não necessariamente se aplica a estudos experimentais, mas só a estudos observacionais. Aqueles em que a gente só observa os fenômenos, e não randomiza as pessoas, os grupos, em dois grupos diferentes, né? E os estudos experimentais, eles também são padrão ouro na inferência causal. Se a gente pega dois grupos de pacientes, randomiza, separam eles em grupo experimental e grupo controle, em um dos grupos a gente dá medicamento, no outro grupo a gente dá placebo, e a gente vê que no grupo experimental, os pacientes que tomaram medicamento se curaram da doença, ou que uma porcentagem alta desses pacientes se curou da doença, a gente pode ter uma certa certeza de que o medicamento causou a cura daquela doença. Por isso que eles são padrão ouro em geração de evidências de causalidade. Tudo isso no cenário ideal, tá, gente? Tem coisas que não são ideais, mas no cenário ideal é por isso que eles são padrão ouro. Porém, de novo, tem questões éticas envolvidas, não é todo tipo de investigação que a gente pode fazer um estudo experimental, questões éticas ou viabilidade. Estudos experimentais são muito mais caros do que estudos observacionais, porque exigem muito mais recursos humanos e recursos de pesquisa para serem feitos. E muitas vezes, assim, se você não desenha um estudo experimental bem feito, você gasta dinheiro e gasta recurso, e ainda assim você não consegue falar, inferir causalidade. E bem, aí é isso, gente. Coisas da vida, a gente tem que escolher o que é factível na ciência. Mas essa aqui é meio que mais ou menos a diferença entre estudos observacionais e experimentais. Um pouco em causalidade, eu acho que causalidade, o ser humano, né, a humanidade, sempre se interessou por causalidade até quando a gente é criança. É muito comum quando uma criança descobre que se apertar o botão ali do interruptor, a luz acende, ele sabe apertar a luz apaga, a criança passa isso 20 vezes. Quando a criança descobre a gravidade, empurra alguma coisa no chão, a criança vai subir 20 vezes. Porque pela observação entre causas e efeitos que a gente consegue entender o comportamento das coisas ao nosso redor. Então, a gente intuitivamente sempre buscou relações de causa e efeito, porque a partir delas a gente consegue entender o comportamento do mundo. Foi assim com Newton, que descobriu toda a nossa estaria, e foi assim que começou a desenvolver a teoria da gravidade, a lei da gravidade. Porque por observar diversas vezes, quando ele soltava um objeto que caía, que ele começou a inferir que talvez tivesse uma força entre a natureza, blá, blá, blá. Então, a gente sempre se interessou por essas relações de causa e efeito. E, né, para esses padrões de associação que se repetir. Só que essa noção, e aí voltando, a gente falando de epidemiologia. Só que essa ideia de causalidade, ela também, né, esse desenvolvimento desse campo da ciência sobre causalidade, ela também se desenvolveu junto com a transição epidemiológica. O que é a transição epidemiológica? Antigamente, as pessoas morriam por doenças infecto-contagiosas. A maior causa de morte e mortalidade da humanidade era as doenças infecto-contagiosas. Quando a gente, né, nesse cenário em que a maioria das pessoas morria por conta de alguma infecção, como é que as pessoas pensavam em causalidade? Como é que os epidemiologistas, os médicos, os cientistas pensavam em causalidade?
que quando você tinha um agente, aquele agente ia causar a doença, necessariamente. Então, se eu entro em contato, por exemplo, com HIV, eu vou desenvolver a AIDS porque eu entrei em contato com aquele agente infeccioso que vai me causar uma doença. Ou então, por exemplo, da bactéria, né? Essa relação causal, ela é mais direta, específica e imediata. Se eu entrei em contato com algum vírus, eu vou né, com H1, não. Nossa, gente, a SARS-CoV, né? Quando eu entrar em contato com SARS-CoV, eu vou desenvolver a COVID. E é uma relação direta. O SARS-CoV causa a COVID. E ela é rápida. Em geral é o quê? Temos 3 dias, a gente já começa a desenvolver sintoma. É uma relação causal mais fácil de observar. As intervenções têm impacto claro e direto. Então, por exemplo, a vacina de Covid-19 é um caso em que, quando as pessoas começaram a tomar a vacina, o número de infecções e mortes caiu relativamente rápido. Porque é isso, você quebra aí a cadeia de contágio, assim, você tem um controle melhor do desenvolvimento da doença. O tempo de exposição e desenvolvimento geralmente é curto. E naquela época, como os cientistas eles começaram a atribuir causalidade entre algumas bactérias, vírus e protozoários e fungos com o desenvolvimento da doença, por meio dos postulados de Koch, que foi desenvolvido no século XIX. O que são os postulados de Koch? Eles foram formulados, né, são postulados que foram formulados para demonstrar que o micro-organismo específico faz uma doença. Então, se você tem um agente, né? Se tem um agente, você tem um agente e uma doença, e você quer saber se esse agente causa essa doença, esse agente ele tinha que cumprir esses 4 critérios. Então, o agente deve estar presente em todos os casos da doença. Todo mundo que tem Covid tem que ter SARS-CoV dentro do seu corpo. O agente deve ser isolado e cultivado em meio puro. Se eles isolam o SARS-CoV e cultivam ele, e ele consegue ser cultivado, você consegue saber que o SARS-CoV também foi cultivado dentro do corpo das pessoas. O agente cultivado deve reproduzir a doença quando inoculado em um hospedeiro saudável. Se a gente pegar uma cultura de SARS-CoV, fazer ela crescer, né, em um meio ali, um meio de cultura, pegar esse meio de cultura e injetar em uma pessoa saudável, a pessoa não vai desenvolver Covid. E, por fim, o agente deve ser reisolado no hospedeiro experimental. Se você pegar os mucosas lá, as secreções da pessoa saudável, inicialmente saudável, que você não colocou SARS-CoV, pegar o catarro da pessoa e botar numa cultura, vai crescer SARS-CoV. Se a gente fizesse esse experimento com vários agentes, a gente conseguiria dizer que aquele agente causou a doença. Eram assim que os médicos, cientistas, epidemiologistas da época conseguiam falar de causa e efeito. Aqueles agentes causaram a doença. Porém, com a aquisição epidemiológica, com o avanço da ciência, com o desenvolvimento de vacinas e, enfim, antibióticos e tudo mais, a gente começou a observar na humanidade uma transição epidemiológica de doenças infecto-contagiosas para doenças crônicas não transmissíveis. Hoje em dia, a maior causa de mortalidade, né, que a gente observa na humanidade é obesidade, diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. Se eu não me engano, são os top 5 ali que mais causam mortes no mundo. E aí, só uma curiosidade, que não sei se não sabe, mas depressão, se eu não me engano, é a terceira causa de... Esqueci alguma palavra. Hã? Não, de incapacidade, sabe? De capacidade, isso é a maior causa de incapacidade antes de algumas dessas. Assim, por mais que essas tenham uma prevalência mais alta, depressão é um top 5 de doenças mais incapacitantes no mundo. Isso sem considerar mortes violentas, tá, gente? Se a gente considera mortes violentas, se eu não me engano, mortes violentas que impactam no lugar. Tem maior número de mortes da humanidade, assim, né? Presente na humanidade. E aí, quando a gente começou a ter essa transição epidemiológica, quando as pessoas não morriam mais de doenças infecto-contagiosas, começaram a morrer mais de doenças crônicas, ou morrer mais, né, ou ter uma prevalência muito alta de doenças crônicas não transmissíveis, a gente começou a ter um problema. Porque as doenças crônicas não transmissíveis, elas são multifatoriais. Não é possível que um só fator cause obesidade, um só fator cause diabetes, um só fator cause infarto do miocárdio. A gente tem vários fatores. Esses fatores, eles acontecem ao longo de todo o ciclo vital. No geral, eles têm padrões de repetição e interação. Então, são vários fatores que eu sou exposta, eles interagem entre si para que eu aumente o risco de desenvolver uma doença.
E, no geral, elas são cumulativas. Ou seja, pessoas não fumam uma vez na vida, elas fumam ao longo de anos. Quanto mais tempo uma pessoa fuma, maior é o risco de desenvolver câncer de pulmão. Com essa complexidade em que vários fatores eles desenvolvem uma doença, não, eu também acho que é interessante pensar, né? Por exemplo, doenças cardiovasculares são influenciadas por tabagismo, dieta, sedentarismo, estresse, fatores genéticos e determinantes sociais. É por isso que toda vez que eu dou exemplo para vocês, eu falo aqui nós viemos de diferentes backgrounds socioeconômicos. Porque a gente tem que entender a ótica do desenvolvimento de doenças, principalmente o desenvolvimento de doenças crônicas não transmitíveis, pensando que há condições em que a gente vive que alteram a chance de desenvolver uma doença. Saiu uma reportagem jornalística mesmo, que foi baseada em um estudo, mostrando que residentes dos bairros mais ricos de São Paulo vivem, eu acho que estou chutando número, mas é tipo isso, vivem 10 anos mais do que os residentes que moram em bairros mais pobres de São Paulo. Por quê? Assim, por que pessoas de bairros ricos de São Paulo vivem 10 anos a mais do que pessoas de bairros mais pobres? O que tem diferente nessas pessoas, que eu tenho quase certeza que não é biológico, para que pessoas da Indianópolis vivam 10 anos a mais do que pessoas de, sei lá, Extremos no Leste. São pessoas lá, né? Não, de Osasco, pronto, para dar um exemplo. Mas por quê? Né? E olha que Osasco ainda nem é tão pobre assim, tem ferrado de Vasconcelos, não? Por quê? O que tem diferente, eu tenho certeza que não é diferenças biológicas, que tornam pessoas de lugares mais pobres mais suscetíveis e com maior mortalidade, menor tempo de vida, né? Longevidade. Por conta dos determinantes sociais da saúde. Que é as condições que a gente vive, os contextos da onde nossos pais vieram, enfim, todas essas questões. Aí, quando a gente começou a migrar para isso, a gente entrou num problema, porque a gente agora, ao contrário de como eram doenças infecciosas, em que a gente pegava um agente e desenvolvia aquela doença, a gente tem vários e múltiplos fatores interagindo e se acumulando ao longo da vida para causar aquela doença. Como é que a gente fala de causalidade nesse cenário? Extremamente complexo. Aí veio o Rio, em 1965, e criou uma série de critérios de causalidade para falar que se esses critérios existirem, a gente pode dizer que aquele fator causa aquela doença. Quais são esses critérios? Força de associação. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença em que a força de associação entre uma exposição e o desfecho é um odds ratio, enfim, de 20, como é o caso de fumar e câncer de pulmão, você fala, esse fator de risco e essa doença está tão fortemente associado que é improvável que fumar não cause câncer de pulmão, porque a força de associação é muito forte. Só que assim, consistência, achado reproduzido em diferentes estudos de populações. Eles pegaram populações que fumam e populações que não fumam e replicaram isso em vários países. E em todos os países que eles replicaram, eles viram que fumar causa câncer de pulmão, ou está fortemente associado a câncer de pulmão, em várias culturas e em várias populações. Isso é uma consistência. Você pode falar que fumar causa câncer de pulmão, porque isso foi reproduzido várias vezes. Especificidade, uma causa, um efeito. Então, por exemplo, pessoas que fumam têm câncer de pulmão, desenvolvem câncer de pulmão. E aí, por exemplo, se você comparar isso com fumar e, sei lá, ter cãibra, você não consegue encontrar uma associação de fumar e ter cãibra. Fumar está fortemente associado a câncer de pulmão, mas não está associado a cãibra. Então, você poderia dizer que também é uma associação causal. Temporalidade, a exposição deve preceder o desfecho, é a taxa mais intuitiva, né? Não tem como uma pessoa ter câncer de pulmão e depois fumar e sempre foi o fumo que causou câncer de pulmão. A gente tem que obedecer uma certa temporalidade nos fatores. Gradiente biológico, então, relação dose-resposta. Se a gente comparar pessoas que fumam 1 maço por dia com aquelas que fumam 20 maços por dia, a pessoa que fuma 20 maços tem muito mais chance de ter câncer de pulmão do que a pessoa que fuma 5. A gente tem um gradiente biológico. Quanto mais exposta aquele papel de risco, maior a chance dela desenvolver. Aí a gente pode falar também de uma questão causal. Plausibilidade biológica, então a gente sabe que o cigarro, o tabaco, ele está cheio de substâncias que estão associadas ali com o desenvolvimento de câncer de pulmão, então todas aquelas coisas suadas que vem dentro do cigarro tem uma plausibilidade biológica do porquê que elas desenvolvem câncer de pulmão.
Coerência, então é compatível com a história natural da doença. Se a gente pensa no câncer de pulmão e que fumar, você inala a fumaça, e a fumaça vai para o pulmão, e tem toda a fisiopatologia do cigarro e como aquilo se desenvolve. Você fala, beleza, isso tem uma coerência do porquê que fumar causa câncer de pulmão. Evidência experimental, então a gente já foram feitos nesse caso, não é possível, porque eu dei essa história no começo, mas não seria possível a gente fazer um ensaio clínico randomizado para ver se fumar causa câncer de pulmão. Mas, se tivesse, a gente falaria, beleza, então relação causal. E, por fim, analogia, causas semelhantes produzem efeitos semelhantes. Então, no passado, as pessoas que eram expostas a, sabe, mineiros, pessoas que trabalham em Minas, elas desenvolviam mais câncer de pulmão. A gente já tinha essa evidência. Então, você por, ali por analogias, falar, tá, beleza, então, a causa câncer de pulmão. Ou seja, se você tem uma exposição e você quer saber se essa exposição ela é a causa de um desfecho que você quer, essa exposição ela tem que atender aos critérios de causalidade de Rio. Só que não. Óbvio que os critérios de causalidade de Rio eles foram usados por muito tempo e serviu para vários propósitos, só que hoje em dia não é mais utilizado. E a gente vai falar por quê? Porque vários desses critérios, na verdade, eles são falhos, né? Então, por exemplo, força de associação. É só porque uma associação é fraca, a associação que é uma exposição de desfecho é fraco, não significa que ele não é causal. Não precisa ser muito forte para ser causal. Pode ser um pouco forte, pode ser um pequeno, uma associaçãozinha, mas se aquela associaçãozinha ela é causal, ela é causal. Não depende da força de associação. Consistência. A consistência, então, por exemplo, se esse estudo ele for replicado em vários países, eu posso dizer que aquela exposição é causa de desfecho. Só que aqui a gente fica muito suscetível à via de publicação. Então, se aquilo não foi publicado antes, eu não sei se aquilo tem consistência ou não. Entendeu? Então, não necessariamente aquela exposição é causa daquele desfecho só porque já foi ou não publicado antes. Ou só porque a gente já sabe daquilo antes. Então, esse critério também não é um bom critério por conta disso. Especificidade. Quando a gente tem incidências crônicas não transmissíveis, esse critério também cai por água abaixo. A gente, sei lá, inatividade física é um fator de risco para diabetes, para obesidade, para câncer, para um monte de coisa. Não é específico, ele é inespecífico. Ele é um fator, inatividade física é um fator inespecífico para vários tipos de doenças. Então, também, já caiu. A temporalidade não tem que se manter, gente. A temporalidade é um critério de causalidade que a gente vai falar, inclusive, durante os diagramas causais. Ele é um critério importante de causalidade. É por isso que, quando a gente tem estudo transversal, as pessoas falam você não pode inferir causalidade no estudo transversal, porque você está medindo a exposição e o desfecho no mesmo ponto no tempo. Você não tem segurança que sua exposição aconteceu antes do seu desfecho. Aquela coisa, se você tem o estudo transversal e você está usando linguajar causal, você tem que colocar nas limitações. O estudo é transversal e inferir causalidade é complicado, entendeu? É isso que você tem que fazer com uma boa momento. Gradiente biológico, relação dose-resposta. Nem sempre a gente tem uma relação de dose-resposta presente, então nem sempre pessoas que estão expostas a muito estresse vão desenvolver muita depressão, entendeu? Então, não tem coisas que não tem como a gente ter esse gradiente biológico. Plausibilidade biológica. A gente tem aí um viés histórico, então quanto mais a gente avança na ciência, mais a gente conhece sobre a plausibilidade biológica das coisas. E tem coisas que a gente ainda não sabe que são causais por falta de evidência científica. A gente também tem o viés histórico. Coerência também caiu, porque essa coisa de compatibilidade com a história natural da doença é uma coisa meio subjetiva. Então pode ser que o que eu acho que é coerente, pronto, o pesquisador não é coerente. Quando você tem algo que é sujeito à interpretação subjetiva, você já não consegue afirmar que aquilo pode ser um critério. Por fim, evidência experimental, a questão da viabilidade que a gente já falou, e a analogia, que tem analogias que também podem ser enganosas. Então, pessoas, por exemplo, nesse caso não é, mas pessoas, mineiros que foram expostos a partículas lá dos minérios, talvez elas desenvolvam câncer de pulmão por um mecanismo completamente diferente do que seria fumar e causar câncer de pulmão. Então, por mais que eu faça uma analogia, a analogia pode ser enganosa. O mecanismo da doença pode não ser a mesma. Ou seja, voltando à estaca zero. A estaca zero
se os critérios de causalidade de Rio não podem mais ser empregados hoje em dia para dizer que uma exposição do caos, um desfecho, o que a gente faz? Pensando que todos nós aqui estamos estudando desfechos complexos, né? Seja construtos psicológicos, seja coisas tipo aprendizagem, comportamento transtorno alimentar, já todo mundo estudando algo complexo. Aí é por isso que dentro dessa inquietação a gente tem esse senhorzinho de idade, que é Joseph Hermes, o nome dele é Joseph. Ele é o pai dos diagramas causais, ele que inventou o conceito dos diagramas causais, que é o que a gente vai falar daqui para frente. E essa frase dele eu acho muito legal, porque ele fala assim, a palavra causa não está no vocabulário da teoria de probabilidade padrão. É um prato embaraçoso, ainda que inevitável, que a teoria da probabilidade, a linguagem oficial de muitas ciências empíricas, ciências empíricas, ou seja, tudo que a gente está empiricamente testando, a gente fala de probabilidade. Em geral, caso, né, somente na área da psicologia, ciências humanas e da saúde, a gente está falando de probabilidade. Não nos permite expressar frases como a lama não causa chuva. Tudo que podemos dizer é que os dois eventos são mutuamente correlacionados ou dependentes, o que significa que se encontramos um, podemos esperar encontrar outro. Quando a gente fala em termos de associação, aquelas duas coisas estão associadas. Ou seja, se tem chuva, tem lama. Só que a gente não consegue dizer que foi a chuva que causou a lama. A gente, em termos de probabilidade, a gente só consegue dizer quando um existe, o outro existe. E aí, essa foi a inquietação dele. A gente não consegue falar isso. A gente não consegue falar que algo causou a outra. Óbvio que a gente tem que dar um exemplo simples, mas pensando nas nossas doenças, como é que a gente quer atuar em fatores de risco se a gente não consegue dizer que aquele fator de risco está causando aquela doença? Porque simplesmente aquela doença pode existir quando aquele fator de risco existe. Jéssica, esse jeito de pensar, esse conceito, ele se aplicaria também para aquele exemplo que você falou, no lugar onde a pessoa mora, a expectativa de vida é menor? Não é que o lugar é amaldiçoado, ele reúne uma série de condições ali que, se forem reproduzidas em qualquer outro lugar, a pessoa também vai ter uma expectativa de vida menor. Então, não pode dizer que é o lugar que causa a expectativa de vida mais baixa. Essas são as condições que a gente não está necessariamente falando delas. Sim, é possível. Eu acho que aí é por isso que é tão legal o que ele propõe. Porque o que ele vai propor, que são os diagramas causais, você parte de uma teoria para tentar ver associações através dos dados. Porque o que se fazia antigamente você tem uma série de dados e você vê a associação entre as coisas. Sem uma teoria que, sei lá, fornecesse base para dizer sobre aquelas associações. Quando você parte de uma teoria, você desenha um dado e você consegue, tanto em termos teóricos como em termos estatísticos, dizer isso causou isso, porque eu sei, eu estou controlando por tudo que poderia impactar as duas coisas. Eu estou controlando por todos os confundidores. Eu consigo assumir isso e eu estou dando essa premissa para as pessoas, entendeu? O meu modelo é esse, eu estou respondendo isso e estou assumindo isso. Então, o bairro que a pessoa mora causa uma menor expectativa de vida nela, porque eu estou ajustando para todos os confundidores que eu acho que são relevantes. E ao controlar por todos esses confundidores, isso ajuda isso. Entendeu? Então, é tipo assim, dar um passo atrás, é não pegar os dados e ver o que sai dos dados e sai das associações. É pegar uma teoria e tentar encaixar essa teoria nos dados e dizer se isso se prova pelos dados, entendeu? Então, é tipo meio que um retorno à teoria. Sim. Aí, vamos ver, eu vou explicar mais alguns exemplos, acho que talvez fique mais claro. E aí foi aí que ele inventou os diagramas causais, ou os DAGs, que é diagramas acíclicos grados, acíclicos direcionados, daí que vem DAG, né, do inglês. O que são os DAGs? Os DAGs são essa ferramenta necessária e útil para resumir, esclarecer e comunicar as premissas qualitativas dinâmicas. O que isso significa? Quando eu estou fazendo um estudo observacional e eu quero testar a associação entre X e Y, associação, a causa de X em Y, eu sei que tem vários confundidores no mundo que eu tenho que ajustar o meu modelo. Eu tenho que considerar no meu modelo para dizer que X causa Y. Como eu faço isso? Eu desenho um DAG. Por quê? Porque é uma ferramenta visual que todo mundo que for ler meu artigo vai entender por que eu considerei A, B, C e D como confundidor.
Por que eu não considerei alguma outra variável no meio? É bastante desenhar, sabe? Você entendeu o que é que eu desenho? É basicamente assim, o que é que eu desenho? E aí a gente começou a desenhar, entendeu? Vamos ela desenhou e falou, não, estou desenhando isso, e para mim, para o meu modelo, escola é isso. O que eu quero dizer assim, não é perfeito, não quer dizer que só porque você fez um DAG, você pode, entendeu? Tipo, tá tudo jóia, você entendeu como funciona. Mas pelo menos é uma forma transparente de mostrar o que você está considerando no seu modelo. É igual quando faz aquele fluxograma de uma visão sistemática. Exato. Você está comunicando passo a passo como quais os artigos foram excluídos, qual foram incluídos, os motivos da inclusão, é transparência. Entendeu? Tipo, realmente, né? A gente quer, né, comunicar os nossos achados dentro das nossas limitações. Né? Fazendo um estudo, por mais que a gente fique acuado de dizer, meus estudos têm limitações, a parte de limitação é mais importante, né? Porque você está falando assim, eu fiz isso, mas eu não fiz isso. E como eu não fiz isso, eu sei que isso daqui pode ter algumas falhas. Mas interpretem o que eu fiz dentro das minhas limitações. Aqui é basicamente isso. Estou considerando isso, gente. Se vocês acham que tem outro fator, legal, é que eu não medi esse fator. Entendeu? Mas não é isso. Tá. Quais são os conceitos para se desenhar um DAG? Cada quadradinho. A Ellen e o Matheus vão ter outro spoiler da aula. Vocês vão ver que eu não falei isso. Mas você vai para frente, assim, não ter esquecido já. Cada quadradinho ou nó, ele é considerado ele é uma exposição ou uma variável de interesse. Então, cada quadradinho ali é uma variável e um conceito que pode ser medido ou não. O que isso significa? Você tem que representar no seu DAG todas as variáveis que você acha que são importantes do seu modelo causal, mesmo que você não tenha medido eles. Se você acredita que é muito importante. Então, vamos supor, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o efeito deixa eu pensar, a diversidade da infância e depressão. Eu, por um erro de destino, eu não medi renda. Eu não medi, esqueci de colocar no meu questionário. Renda é uma variável de conclusão muito importante, porque a renda vai estar associada com se a pessoa vai aumentar a chance ou diminuir a chance da pessoa ter tido uma experiência direta da infância. E a renda também vai impactar o risco da pessoa ter uma depressão. Então, é uma variável de conclusão importante. Você tem que colocar sua DAG de renda, ainda que você coloque uma serviço e fala assim, renda não permitido. Mas eu sei que é importante. E aí, vamos supor, você não mediu renda, mas você mediu escolaridade da mãe. Você sabe que a escolaridade da mãe está muito correlacionada com a renda. Então, você fala assim, estou usando a escolaridade da mãe como um proxy de renda. Que é o que eu posso fazer. Entendeu? As setinhas num DAG, eles são unidirecionais, ou seja, eles indicam a direção da causalidade entre dois nós que conectam. Essa setinha é o que a gente tem interesse. É o nosso tamanho de efeito. É o que a gente quer medir. Né? Por que eles são unidirecionais? Depois eu falo. Então, todas as variáveis que afetam pelo menos duas outras variáveis devem ser incluídas no modelo. Interpretação de origem. O nó de origem causa, de alguma forma, um nó terminal. E também, só para dar curiosidade, quem estiver lendo mais sobre DAG lá na frente, a literatura de DAG usa comumente a terminologia de ancestralidade para causas que são ancestrais dos seus descendentes, dos seus filhos. O que significa que, por exemplo, nesse caso, a exposição ela é ancestral do desfecho. Ela veio antes, ela é causa que veio depois. Por que a gente fala que as setinhas são unidirecionais e por que é diagramas acíclicos? Porque a gente não pode ter um loop em que uma variável é causa dela mesma. Se a gente tem confundidores tempo-dependente, ou seja, a gente tem um confundidor, uma variável no tempo 1, depois a variável no tempo 2, a variável no tempo 3, a gente tem que colocar essa variável desse jeito que eu falei. Variável no tempo 1, variável no tempo 2 e variável no tempo 3. Se a gente acha que ela é causa dela mesma. Você tem que decompor esses loops de feedback que variam ao longo do tempo. Qual que é eu vou dar esse exemplo, né, que eu coloquei na lousa. A escolha de uma pessoa, né, a escolha de um médico em receitar azitromicina para um paciente que é
soro positivo, que é HIV positivo, que tem AIDS, ele depende da contagem de célula CD4 que ela tem. A depender da célula, que é uma célula imune, que ela tem, o médico vai dizer se ele vai tomar AZT ou não. Só que a quantidade de célula CD4 no ponto do tempo pode influenciar a escolha do médico no tempo seguinte. Porque se ele começou a tomar azitromicina, a célula CD4 pode aumentar no tempo 2. Aí, quando aumentar no tempo 2, o médico vai falar, então você vai parar de tomar azitromicina. E aí ele para de tomar azitromicina. O paciente pode tomar azitromicina, as células caem, o médico volta a dar azitromicina. Então, esse é um fator que ele vai mudando ao longo do tempo. Só que a gente não pode fazer, não poderia fazer do tipo um AZT e a célula CD4, tipo, assim, né? Tipo, dependendo do CD4, a pessoa vai ter ZT, isso não poderia. Porque a gente tem vários pontos no tempo. É por isso que eu falo que a temporalidade é importante. A gente tem que decompor os efeitos em cada ponto no tempo. Tá? Isso, gente. Então, nossa, eu lembrei do que isso. Nossa, eu li, eu não entendia. Todo mundo entendeu essa questão da temporalidade? Que beleza. Mas aí, por exemplo, como que o médico faz? O médico, por exemplo, o médico vai medindo a célula CD4 ao longo do tempo. Só que aí, se eu quero, é que esse caso não tem causa efeito, mas assim, se eu sou um pesquisador que quero saber se o AZT tem efeito sobre a melhora clínica do paciente, eu tenho que considerar os níveis de célula da célula CD4 ao longo do tempo. Porque dependendo da quantidade, da contagem de CD4 do paciente vai ser alocado para um AZT ou não, ao longo do tempo. Pensando nisso numa pergunta de pesquisa, entendeu? Se eu quero saber se os AZT têm efeito na melhora aqui. A célula CD4 seria um confundidor tempo dependente na hora de modelar. Tá. Então, aí aqui eu peguei algumas estruturas causais para vocês, né, para a gente ilustrar, e a gente vai decompondo cada uma dessas estruturas. É de um artigo que depois eu também posso compartilhar com vocês, que queria entender se o tempo de tela é causa de obesidade infantil. Se o tempo de tela causa obesidade infantil. A gente aqui está tendo uma relação causal, ou seja, a seta saindo do tempo de tela para a obesidade indica que a nossa hipótese é de que mudanças no tempo de tela promoverá mudanças na adiposidade da criança. Então, que mudanças no tempo de tela vai causar mudanças na adiposidade da criança. Esses caminhos, eles são direcionados, ou seja, todas as células apontam na mesma direção de uma forma causal. Ou seja, aqui eu estou, né, a minha hipótese, se eu vejo cidade, aí eu entendo que o pesquisador tinha como hipótese que uma mudança no tempo de tela vai causar uma mudança no nível de atividade física da criança, e a mudança no nível de atividade física da criança vai causar uma mudança na obesidade, na adiposidade da criança. É isso que significa, que isso segue esse fluxo. Esse caminho causal, saindo daqui, indo para cá, saindo daqui, indo para cá. E esse caminho, ele está aberto. Por que a gente diz que ele está aberto? Eu já vou explicar por que está aberto. Mas assim, quando a gente pensa no caminho das portas do fundo, que é esse caminho quando a gente coloca a educação dos pais, o que a gente está comunicando aqui? Que eu acho que mudanças no tempo de tela vão causar mudanças na atividade física, mudanças na atividade física vão causar mudanças na adiposidade, e que a educação dos pais causa uma mudança no nível de tela da criança, e que a educação dos pais causa uma mudança no nível de adiposidade da criança. Ou seja, a educação dos pais ele influencia tanto no tempo de tela da criança, como no nível de obesidade da criança, no nível de adiposidade da criança. Essa estrutura aqui, que a gente vê em duas teclas, é uma estrutura clássica de confundidor. Porque, pensa, o meu efeito de interesse é o tempo de tela e obesidade. É esse efeito que eu quero medir. Se tem uma variável, né? É um confundidor. É isso daqui que eu quero isolar. Se eu não incluir essa variável no meu modelo, se eu não restringir essa variável no meu modelo, parte desse efeito que eu quero está passando por aqui. Uma vez o professor usou uma analogia de tipo cano, assim, a gente quer que a água flua daqui para cá. Se esse caminho está aberto, parte da água vai fluir por aqui, entendeu?
Então, a gente tem que restringir, tem que incluir essa variável na análise, porque a gente fecha esses dois canos e todo o nosso efeito vai estar aqui. Mas ela é um conflito. O espaço parental? É. Sim. Então, aí outro ponto que é importante desses modelos, tudo isso é baseado em literatura, né, gente? Não é algo que eu posso. São modelos baseados em teoria. Então, por exemplo, a gente poderia justificar a escolha de educação parental como um confundidor, porque saiu um artigo mostrando que há diferenças entre pais menos e mais escolaridade no tempo de tela. Pais menos escolarizados têm filhos com maior tempo de tela. E pais menos escolarizados têm filhos mais obesos do que o contrário. Ou vice-versa. Há uma diferença. Pode falar. Porque, estatisticamente, quando se faz isso, você está controlando a variabilidade que é devida a ser. Quando você controla essas variações, o que resta para explicar o que vai para aquela série de x por y é o que x causa em y. É o que x gera de variação no y. Por isso que estatisticamente você faz essa representação para você controlar o efeito. Você sabe qual é o efeito. Mas você retira isso do modelo, que entraria como, por exemplo, uma questão multiplicada da variabilidade, e aí com isso você consegue ter um efeito do. Nesse caso, só uma outra coisa, que até uma coisa que é dentro da sua dúvida. Isso daqui é dentro do modelo que você construiu para essa teoria. Mas o que é hoje uma variável confundidora, ela pode ser uma variável causal num outro modelo. Então, por que também é importante a gente desenhar um DAR? Porque, vamos supor, o que eu quero é tempo de tela para obesidade. No meu modelo, a atividade física é um mediador, uma variável de mediação. Ou seja, ela está ali no meio, né? Desfecho. Ela é uma variável mediadora. Hoje em dia, as pessoas gostam muito de estudar mediação porque você fala de caminho causal. Você fala por que esse X tem efeito em Y. Você consegue identificar caminhos causais e mecanismos. Se eu não tivesse desenhado, eu poderia dizer que a atividade física é um confundidor entre tempo de tela e obesidade. E se eu restringo por mediador, você perde parte desse efeito. Porque você está restringindo a tua análise, você está controlando para algo que está no meio do caminho causal. Entendeu? É por isso que também é importante desenhar um DARP. Porque às vezes você corre o risco de ajustar, controlar a tua análise estatística para algo que está no meio. E aí você perde parte do efeito. Mas, por exemplo, então eu tenho que achar na literatura algo que eu não posso falar assim, poxa, mas eu acho que a educação parental pode ser algo que influencie nisso. Tem que achar na literatura alguma coisa falando que a educação parental pode influenciar nisso. Isso. Você pode chamar. Você pode chamar. Não, no geral é isso. Esses modelos, eles são baseados em literatura, eles são baseados em estudos superiores. Para sustentar o coração de vocês, tem uma série de variáveis que são classicamente sabidas, são confundidores, que são as variações econômicas. Entendeu? Óbvio que pode não ser. Óbvio que quando você rodar ainda está com relação, você vê que sexo não está relacionado com depressão, mas, no geral, se mantém por conta de teoria. Você fala, teoricamente, eu sei que é diferente entre homens e mulheres. Então, eu vou manter no meu modelo, se não prejudicar muito o meu modelo, porque, teoricamente, essa variável é importante. Mas são variáveis socioeconômicas, em geral. Sempre que você fizer uma pesquisa, você acha que é importante no projeto, e depois que você tiver os dados, você criar o diagrama. Se você, assim, se você quiser, se você estiver falando de efeito causal, sim, isso sem dúvida. Se você estiver falando, você quer provar que algo causa outra, você precisa juntar, assim, para incluir um modelo. Isso daqui também, assim, eu até coloquei no slide mais frente, também tem uma coisa pra gente treinar, entendeu? Porque eu acho que isso ajuda a organizar o nosso modelo teórico do que existe no mundo e eu quero transpor no meu projeto de pesquisa. O mundo acontece dessa forma, eu desenho e mostro que eu estou mostrando essas variáveis. Só que se você estiver escrevendo um artigo científico, se você quiser falar que uma coisa causa a outra, eu acho que nenhuma revista mais aceita sem dados. Assim. Eu tenho que isso dentro. Até em cima da sua pergunta, a gente tem visto sistematicamente que
tendência, provavelmente, o paradigma atual é da gente sempre sair do modelo do conhecimento empírico. Às vezes, menos a gente ficar com uma perspectiva indutivo, assim, tipo, quero ver o dado e daí eu crio uma explicação. Então, o dado é um exemplo. A gente já viu outros, vai ver outros. Acho que se a gente for tirar uma lição desse que a gente tem estudado, o ideal é que você já saiba do seu projeto que você quer testar, independente se aquilo é muito profundo, tipo, várias variáveis e tudo mais, ou se ele é um modelo simples. Essa é a parte a priori, o que você quer saber no caso da pesquisa. Tá, então o caminho de Porta dos Fundos, que é esse caminho que a gente vê, né, de um consumidor com efeito na nossa situação de desfecho, chama o caminho Porta dos Fundos. Esse é um exemplo clássico de um confundidor. Por que você está falando isso? Tá. E confundidores, eles existem naturalmente, eles não são criados pelos pesquisadores. Eles não são vieses que foram causados por algum viés na hora de fazer a pesquisa. Eles existem no mundo. Por que eu estou falando isso? Porque tem um outro tipo de viés, que é o viés do colisor, que é essa estrutura ali de autolesão, de autolesão, que é uma estrutura de colisor. Então, por exemplo, o tempo de tela, mudanças no tempo de tela, eu acho que causa mudanças em comportamento de autolesão. E mudanças na adiposidade, eu acho que causa mudanças em comportamentos de autolesão. Se a gente ajustar por essa estrutura que chama de colisor, a gente vai introduzir viés na nossa análise. Então, por exemplo, X e Y. Colisor, tá, gente? Se a gente colocar esse colisor na nossa análise, a gente vai criar uma associação aqui mais forte do que ela de fato é, porque eu estou restringindo por essa estrutura aqui. Essa estrutura é clássica de viés de seleção. Um colisor nada mais é que um viés de seleção. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa nesse mesmo, eu quero saber a associação, o efeito do tempo de tela sobre obesidade, e eu só recruto pacientes de uma clínica psiquiátrica, eu estou introduzindo viés de seleção, porque a chance desses pacientes terem comportamentos autolesivos é maior do que na população geral. Então, eu estou criando uma associação espúria que não existia, porque eu estou restringindo no colisor. Esses são os dois tipos de variáveis que a gente tem que tomar cuidado na hora de ajustar ou não a análise. O viés de confundidor e o colisor. Mas dá para construir intencionalmente uma determinada pesquisa querendo medir o efeito do colisor. Sim. Sim. Aí a gente fala que confundidores são causas comuns da nossa exposição e do nosso desfecho, e o nosso colisor são efeitos comuns da nossa exposição e do nosso desfecho. Aí fica um pouco mais fácil. Só um exemplo, né, de um artigo que fez isso na prática, que é o efeito do Bolsa Família em desfecho do tratamento de tuberculose. Então, quando a gente para pensar como é que a gente vai medir o efeito do programa Bolsa Família a nível nacional sobre desfecho de tratamento de tuberculose no Brasil. Imagina quantos fatores não estão associados a isso. O que essa pesquisa fez? Eles fizeram um DAG. Aqui é o DAG. Coisa bonita. Achei fácil. Mas aí, e é bonitinho, assim, eu posso compartilhar esse artigo mais explicando. Primeiro que tem esse site, que é o DAG, não sempre falo, porque eu só leio no catálogo mais alto, né? E já ajuda a montar um DAG. E aí foi lá que eles fizeram, e nesse artigo eles não explicam passo a passo porque eles consideraram cada uma das variáveis no modelo deles. E aí eles, de modo causal, eles dizem no artigo deles que receber Bolsa Família causou desfechos positivos no tratamento de tuberculose a nível nacional. Porque eles fizeram um DAG, eles tinham segurança, eles puderam ter um pouco mais de segurança de falar em causa e efeito. Mas aí chegando, quase terminando, gente, não sei se vocês precisam ler. Por que isso importa para mim, né? Para vocês, para nós todos, né? De acordo com o pai do DAG, ele falou assim: você não pode responder uma resposta causal só pelos dados. Você precisa de um modelo. O que a escola falou? A gente está saindo dessa era de pegar dados e jogar um monte de relação, correlação e ver no que dá, para eu tenho um modelo
E eu vou testar o meu modelo nesses dados. E dizer se o meu modelo, que eu defini a priori, ele se adequa a esses dados. Seria suportável. Seria suportável. Barato. Pelos seus dados. Se você fala de uma relação, você faz um pouco diferente. Então, se o seu modelo ele é suportável pelos dados, se ele, enfim. E por isso você tem que desenhar a priori também, que é uma questão de transparência. Né? Mas aí, se isso nos convenceu, tem outra pesquisadora que falou que desenhar um modelo teórico em meio de dados, ele é importante por histórias explícitas das suposições, ainda que não usar, gente, porque assim, pelo menos na epidemia, as pessoas têm muito medo de falar causalidade, ainda, até hoje, assim. É muito mais confortável a gente falar em associação, dizer que uma exposição está associada ao desfecho, do que falar que uma exposição causa um desfecho. É desconfortável. Eu faço isso também. Mas, assim, se a gente quer mostrar, do tipo, orientadora, eu tô com isso na cabeça, eu desenhei esse dado, é isso que eu quero investigar no meu projeto, faz sentido? Isso torna muito mais palpável para a comunidade científica o que você está pensando. E é isso, ajuda na clareza, transparência e validade. Se isso ainda não convenceu vocês, porque vocês não estão interessados em responder modelos causais, eu já estou falando, né? Eu acho que assim, é um exercício. É um exercício para a gente fazer. Se o projeto de pesquisa de vocês não tem perguntas causais, o projeto de pesquisa de vocês nem faz sentido colocar num modelo desse, quando a gente for ler artigo que está falando de causa, é importante a gente ter esse conhecimento, para analisar criticamente se aqueles autores colocaram as variáveis que a gente julga como confundidoras, né? Como confundidoras. Então, se você não se convenceu pelo que o Judé falou, se você não se convenceu pelo que a Jéssica falou, pensem como vocês vão ler criticamente os artigos que vocês vão ler. Se vocês gostaram, tem 2 livros que eram os livros que eu ia trazer, que é o The Book of Why, que é do George Pearl, ele é meio que um livro de divulgação científica, então ele explica de um jeito bem gostosinho sobre causalidade e inferência causal, e está em português. É o livro do Ken, então tem em português. Essa introdução à inferência causal em epidemiologia, que é um livro que também tem, quem quiser interessado, assim, cada semana. Eu tenho biotécnica. Já está considerado. Jéssica. Também eu tenho, que também é legal, mas ele é bem voltado ao epidêmio, então, né? Quem quiser saber mais sobre epidêmio, tá aí. Tem um curso de Harvard que fala sobre diagnósticos causais, e 2 artigos que a gente fez em 2025, que eu também posso mandar no grupo, que é tipo, passo a passo de como fazer um DAR. Aí só para terminar, né, uma frase de Goethe, que tudo é difícil antes de ser fácil, desenhar um DAG é a mesma. Aliás, isso vale para tudo. Mesmo as coisas que nunca ficam fáceis, tem coisas que nunca ficam fáceis. Mas DAG não, DAG fica fácil no momento. O que eu quero dizer é, tipo, desenho vai ser muito difícil, vai ser muito sofrido. É uma coisa que é complexa, mas quanto mais vocês fizerem, mais fácil fica. Até que um dia ficará bem fácil. E é isso, gente.